Se nós somos fortes, amém? Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor tem nos dado. Se o Senhor tem nos dado, irmãos, né, a condições de trabalhar e ter um ajuntamento, uma prosperidade, uma riqueza, irmãos, não fique mostrando para as pessoas essa riqueza. Então, Deus não se agrada, né, das pessoas soberbas, orgulhosas, pessoas que então agem dessa forma. É só para aproveitar o texto, né, não vou falar sobre isso, mas a nossa mensagem está no versículo 24, que diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, no que, igreja? Em me conhecer. Repete, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Diz quem? O Senhor. Amém. O versículo nos mostra, irmãos, que muitas são as pessoas aqui que elas não têm isso consigo, né? Contigo no dia a dia. No quê? Naquilo que o Jó, ele disse certa vez, ele falou assim, lá no capítulo 42, no verso 8, o Jó disse assim, olha, eu conhecia Deus de saber o que as pessoas diziam, mas agora, olha o orgulho de Jó. Olha, né, cumprindo aqui o que Jeremias fala, olha a alegria do Jó, mas agora eu conheço Deus com os meus olhos, eu conheço Deus, porque eu procurei conhecer o Senhor. E Jó então, ele teve o prazer, né, como Jeremias está dizendo aqui, o Jó, irmãos, teve orgulho de dizer, agora eu conheço Deus. Agora eu sei quem Deus é, porque eu não sei que Deus é daquilo que os outros falam, mas eu sei que Deus é naquilo que eu vivo, naquilo que eu conheci. Volta aqui a leitura, por favor, no versículo 24. Se alguma coisa que a gente tem que gloriar, gloriar em que, igreja? Em conhecer, em saber quem é Deus. Jeremias está dizendo, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo, justiça na terra, por estas coisas me agrado, diz o Senhor. Você tem esse orgulho de dizer que você conhece Deus? Não para mostrar para as pessoas que você conhece, mas, irmãos, para você mesmo, como eu estou citando aqui o Jó 42, 8. Você vê que Jó, ele está dizendo assim, olha, agora eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu passei a saber quem Deus é. Não pelo que as pessoas falam mais, mas agora eu tenho vida própria com Deus. Olha, eu vejo, irmãos, né? Soberba, mas o orgulho de Jó dizer, eu conheço Deus agora, eu tenho vida com Deus. O sentido dessa mensagem, irmãos, é perguntar, nós estamos conhecendo Deus? Nós sabemos quem Deus é de verdade? Ou sabemos que Deus é apenas aquele Senhor, que muitos dizem que Jesus é o que cura, que liberta, que transforma vidas, é o Jesus que salva, mas a gente não desfruta e não prova disso. O salmista fala, irmãos, né, que nós temos que provar e ver quem o Senhor é. O Senhor é bom, né, e a gente precisa conhecer Ele ao ponto então de, irmãos, ter de Deus essas beneficências, o juízo, a justiça na terra. Olha só, eu vou mostrar aqui para você que não basta apenas ouvir falar de Deus, nós precisamos de fato, irmãos, conhecer Ele infinitamente, né?
conhecer com os ouvidos o que você escuta aqui na igreja, o que você escuta talvez numa pregação, na internet, um louvor, algo que te ensina, tudo isso é viável, é bom, te ajuda. Mas o que a gente precisa entender, que Jeremias está dizendo, irmãos, que nós precisamos ter o prazer de conhecer Deus de vida própria. Não só daquilo que o pastor fala, só daquilo que o irmão fala, só daquilo que aquela pessoa diz. Eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que ter esse prazer, essa alegria. O prazer aqui que Jeremias está falando é essa alegria. Tem gente que, irmãos, quando se fala de Deus, a pessoa fica oprimida, triste, ela fica talvez até sem graça, porque ela não conhece, ela não sabe. Muitas vezes ela fica como um peixe fora do aquário, né? O que estão dizendo sobre esse assunto eu não tenho no conhecimento. Quantas pessoas que estão dentro da igreja que vivem dessa forma? Porque não procuram conhecer Deus infinitamente. Não procuram conhecer Deus, irmãos, em ter vida própria com Ele. O que o Senhor quer que a gente faça, irmãos, conhecer Ele de verdade. E a gente precisa entender isso. Conhecer não é só ouvir, não só ouvir a pregação, mas ouvir Deus, ouvir a palavra dEle, que assim nós vamos então adquirir conhecimento. Em 1 Coríntios 8:3, Paulo fala, irmãos, que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha que pronunciamento, olha que palavra que Paulo deixa para nós. Se alguém ama a Deus, é conhecido dele. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Que conhecer a Deus implica em amar a Deus. E amar a Deus, eu já disse aqui várias vezes, e volto aqui a mencionar o que João 14 fala, que amar a Deus não é apenas pronúncias, não é declaração, não é apenas dizer, Deus, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, não é só isso. O que João 14:15 nos mostra, que amar a Deus, irmãos, é obedecer a sua palavra. Amar a Deus implica-se em obedecer às Escrituras. Se me ama, me ouve. Se me ama, pratica. Se me ama, obedece às minhas palavras. Disse Jesus em João 14. Será que realmente nós estamos conhecendo, amando, né? Será que estamos realmente obedecendo a Deus? Ou apenas estamos, irmãos, estamos vivendo só para cumprir tabela? Será que estamos vivendo só para passar um tempo na igreja, para não ficar feio? Eu vou para agradar aos meus pais, eu vou para agradar o pastor, vou para agradar uma pessoa que me convidou? Não, irmãos, nós temos que vir para a igreja para conhecer Deus. Eu dizia, na sexta-feira, se eu não estou enganado, sexta-feira nós aqui continuei falando sobre a adoração verdadeira, e eu peguei o caso de Davi. O Davi, irmãos, foi um grande exemplo de um adorador de verdade. E um dos fatos que Davi nos mostra que ele adorava, servia a Deus de verdade, é que ele não deixou a arca para trás. Lembra quem teve na sexta? A arca representa a presença de Deus. O Davi, irmãos, viu uma dificuldade porque tinha que subir, levar a arca lá para cima, e ele mesmo assim, não, eu não posso deixar para trás, porque ele tinha no coração que aquela arca não era apenas, vamos dizer assim, um pedaço de pau ali, uma madeira. Ele tinha, irmãos, temor, ele tinha reverência, porque ali representava a presença de Deus. Quando a gente vem para a igreja, irmãos, a gente não vem só por vir, a gente vem para buscar a presença de Deus, para ter mais de Deus, para ter mais conhecimento dEle. Eu não posso vir só para cumprir tabela, não posso vir para ser apenas mais um domingo, mais um dia, mais uma vida religiosa. Nós não podemos viver assim. Por isso que tem muita gente destruída, tem muita gente que está, irmãos, dentro da igreja, que a vida dela, em alguma área da vida, Satanás tem destruído. E eu me lembro que Oséias disse que o meu povo está sendo destruído porque ele faltou o que, igreja?
conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Conhecimento da palavra. Precisamos conhecer verdadeiramente o Senhor. O momento que eu rejeito a palavra, o momento que eu desprezo a palavra, eu estou deixando de conhecer a Deus. Eu estou deixando de buscar, né, a sabedoria divina. Porque, irmãos, a falta do conhecimento de Deus traz destruição. Vidas estão sendo destruídas, pessoas estão com a vida, né, em uma área delas destruída, devastada, porque está faltando o que, igreja? Conhecimento. Diga comigo, a falta de conhecimento traz destruição. Será que sua vida não tem uma área que está destruída porque está te faltando o conhecimento de Deus? Será que não está faltando, irmãos, você amar o Senhor de verdade? O que é amar a Deus de verdade? Vamos ler, eu só citei, né? João 14, 15. Coloca na tela aí, por favor. Você vai ver Jesus falando, né? Se me amardes, guardai os meus mandamentos. Quando é que nós amamos a Deus? Quando nós fazemos declarações bonitas para Ele? Quando nós falamos, Deus, eu te amo. É isso, irmãos? Não. Quando é que nós amamos a Deus? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Quando nós guardamos a sua palavra. Quando nós guardamos, irmãos, né, aquilo que o Senhor tem nos entregado. Essa é a maneira que nós temos que amar a Deus. Lá em João 5,39, eu vejo, irmãos, né, um dos meios, eu vejo como o principal meio de conhecer a Deus. Leia comigo aí, João 5,39. O que está escrito aí? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer realmente conhecer Deus? Qual é o meio que nós temos para conhecer Deus, igreja? Examinando as Escrituras, lendo a Bíblia Sagrada. Irmão, seja sincero com você mesmo. Será que você tem tirado tempo para ler a Bíblia? Ah, pastor, eu leio na igreja. É muito pouco. Embora você venha segunda, terça, quarta, quinta, ou sexta, ou um dia ou outro, irmãos, só na igreja é muito pouco. A gente tem que ler, irmãos, né, em casa, em um momento que a gente pode ali apresentar a Deus para conhecer a Ele. Amém, igreja? Você lembra do versículo inicial que Jeremias nos mostra? Nós lemos aqui hoje, Jeremias 9, 23 e 24. Propriamente o 24, Jeremias está falando, grande profeta de Deus. Jeremias está falando, olha, nós precisamos ter esse prazer, essa alegria. Nós precisamos ter esse desejo no coração de que, igreja? De dizer que a gente é rico, de dizer que a gente é sábio, de dizer que a gente tem isso, aquilo, é isso? Não. Nós temos que ter a alegria, o prazer de dizer que nós conhecemos a Deus. Será que você tem isso? Será que você tem essa alegria? Eu conheço Deus. Eu sei quem Deus é para mim. Eu sei que nele eu posso confiar. Eu sei, né, na grandeza do meu Deus. Eu sei no Deus soberano que eu sirvo. Eu sei o Deus onipotente que Ele é para mim. Será que a gente tem esse prazer de dizer, de expressar e viver, irmãos? Né? Então, vamos procurar conhecer a Deus. Então, a primeira lição que eu deixo aqui para a igreja, não basta somente ouvir falar de Deus. É preciso, irmãos, conhecer infinitamente, né? É com intimidade. Esse infinitamente aqui é sempre, é todos os dias. É para sempre. Eu conheci Deus quando me converti. Só? É muito pouco. Todos os dias temos que ter intimidade com o Senhor. Como esses textos que foi aqui citado, irmãos, é o que a gente precisa então, né, praticar.
Segunda lição que eu deixo aqui é João 17:13. A primeira lição é conhecer Deus tendo intimidade, amando, guardando e obedecendo a sua palavra. Porque na falta do conhecimento de Deus vem a destruição. Encontrarei João 17:3. Vamos ler? A vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus nos leva a desfrutarmos de suas bênçãos e promessas. É claro que o nosso foco nunca pode ser, irmãos, né, na promessa, na bênção, na vitória. Mas a gente busca aquele que pode nos dar tudo isso. A bênção, a vitória, o cumprimento da promessa. Até dizia esses dias, se não me engano, domingo passado, falava, né, a gente tem um Deus, irmãos, que ele, quando prometeu na sua palavra, a sua palavra diz que ele é fiel e justo para cumprir, né? Então veja que, olha só, o Deus a qual nós servimos, ele tem uma palavra para ser velada. Ele tem, irmãos, um compromisso para quem tem compromisso com ele. Então, se eu quero desfrutar das bênçãos, se eu quero que as promessas do Senhor venham se cumprir na minha vida, eu preciso conhecer a Deus. Porque, irmãos, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus. Somente o Senhor nós temos que conhecer, né, de verdade, aqui ao ponto de, então, poder desfrutar essa vida com a abundância que o Senhor tem nos garantido. Amém? No Salmo 91, versículo 14, Salmo 91, 14, aqui eu vejo que o salmista está dizendo que os que conhecem a Deus, eles serão colocados em um alto retiro. Sabe o que é isso, irmãos? Que quando nós, então, estamos voltados para Deus, vamos ler aqui primeiro. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E agora, igreja, o que Deus faz? Pôr-lo-ei num alto retiro. Por quê, igreja? Porque conheceu o meu nome. Quem conhece a Deus, Deus coloca no alto retiro. Irmãos, numa posição de destaque, de honra, né? Mas para a gente, então, ser colocado por Deus nesse alto retiro que Ele está dizendo, eu preciso conhecer o seu nome. Eu preciso conhecer o Senhor de verdade, né? Essa vida com Ele. Malaquias 3,18, nós sabemos também, você conhece esse versículo, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe o que o profeta Malaquias está dizendo, irmãos? Que a diferença entre aquele que conhece a Deus e que não conhece é manifesta, é clara, é real, é notório. Há uma grande diferença, irmãos, de quem conhece a Deus e de quem não conhece a Deus. Eu estou falando aqui, aí, né, para a gente ganhar tempo, o Jonathan vai colocando aqui para a gente. Vamos ler aqui, ó. Embora eu já tinha, né, até mencionado. Então, vereis outra vez. O que, igreja? O que a gente vê? O que as pessoas vão ver? A diferença entre o justo e ímpio. Entre quem serve a Deus, quem conhece a Deus, e de quem não serve, de quem não conhece. Então, há uma grande diferença na vida de quem conhece e na vida
de quem não conhece. Você vai ver, irmãos, a Bíblia nos mostrando: conhecereis a verdade vos libertará. Então está bem claro que conhecer a Deus nos leva a desfrutar de sua palavra, de sua promessa, de todas as bênçãos que o Senhor tem nos prometido. Amém, igreja? Terceira lição que eu quero deixar aqui para a igreja, vamos ler Oséias 6:3. Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer. Vamos repetir? Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em que, igreja? Em conhecer quem? O Senhor. Como alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia, que rega a terra. Vamos pegar aqui então a parte inicial. O que o profeta Oséias está dizendo? Conheçamos hoje e prossigamos em conhecer a Deus. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo assim, repita comigo, por favor. Conhecer a Deus é um processo contínuo. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Todos os dias a gente pode conhecer algo novo de Deus. Mas nós temos que querer, desejar, buscar. Nós temos que, irmãos, nos empenhar em conhecer. O que eu conheço já está bom demais. Não, irmãos, você pode conhecer mais ainda. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele está dizendo, isso é um processo contínuo. É um processo, irmãos, que a gente tem que fazer sempre, né? Tem gente que, eu sei que Jesus liberta, eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus cura. Irmãos, isso é muito pouco. A gente tem que conhecer todos os dias algo novo da parte do Senhor. Você vai ver Jeremias falando que, olha só, a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. A obra de Deus, irmãos, ela vai se manifestar a cada momento, a cada hora na nossa vida. Eu me lembro de Provérbios, capítulo ali de número 4, versículo 18. Você lembra dessa passagem? A vereda do justo é como o quê? A aurora do dia, que vai, irmãos, o quê? Brilhando cada dia mais, cada vez mais, até o dia ser o quê, igreja? Perfeito. Veja que o caminho daquele que conhece a Deus é como a luz, o sol da manhã, que brilha cada vez mais e mais. Você vê, irmãos, hoje em dia, 5 horas da manhã, o sol já está alto, né? 5 horas da manhã, 6 horas, aí você vê 7 horas já está mais forte, 8, 9, 10, meio-dia o sol está, irmãos, olha, aquele sol brilhando forte, e assim vai, né? É o que Salomão está dizendo aqui em Provérbios 4, 18, a vereda do justo, a vida de quem conhece a Deus, é como a luz da aurora. Porque quando nós conhecemos e procuramos conhecer, e a cada dia a gente vai conhecendo, o que vai acontecendo, irmãos? Deus vai brilhando mais e mais em nós, até o dia ser perfeito. Quando a gente conhece Deus mais e mais, a gente vai se aperfeiçoando. Não tem ninguém 100% na perfeição aqui na terra. Mas, irmãos, a palavra de Deus, com o conhecimento que nós vamos buscando, adquirindo, a gente vai ficar sempre melhor diante dos olhos de Deus. Ainda tendo as falhas, mas a luz vai brilhando, até a gente ser melhor. Amém, igreja? Você quer ser melhor? Conheça a Deus. Você quer que essa luz de Deus brilhe na sua vida? Conheça a Deus. Né? Olha o que a Bíblia também nos mostra aqui. Oséias 6:6, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus, mas
do que os holocaustos. A Bíblia está nos mostrando que Deus tem prazer em quem conhece cada vez Ele melhor. Né? Você vai vendo aqui, ó, Oséias falando, porque eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu quero conhecimento de quem? De Deus. Né? Olha aí, irmãos, a gente precisa ter esse conhecimento. Aonde? Então a gente vai passar a buscar a Deus de uma forma contínua, continuamente, sempre, desejando, querendo, buscando, para que isso seja tão real na nossa vida como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia, cada vez mais e mais, até que o dia seja perfeito. Entenderam, irmãos? Conhecer a Deus é o que, igreja? É um processo contínuo. É um processo que tem que dar continuidade para que isso possa se cumprir na nossa vida. Então essa primeira parte, eu busquei aqui mostrar, né, como nós devemos então conhecer a Deus. Falei aqui que conhecer a Deus não basta somente ouvir falar, nós precisamos conhecer tendo intimidade. Falei que nós precisamos conhecer a Deus, irmãos, profundamente para desfrutarmos da sua promessa, das suas bênçãos e da vitória que já foi conquistada por Cristo lá na cruz do Calvário. E falei também que conhecendo a Deus, nós passamos a conhecer e nossa vida vai melhorando cada dia mais até o dia ser perfeito, quando passamos a entender que temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então essa é a primeira parte da mensagem de hoje. Vamos conhecer a Deus. Busque esse conhecimento de Deus. Agora, irmãos, a segunda parte da ministração, eu quero inverter essa pergunta. A primeira pergunta que eu fiz, você conhece Deus? Agora, a segunda pergunta que eu faço, Deus te conhece? Na sua opinião, ou no seu entendimento bíblico, Deus te conhece? Sim ou não? Sim. Podemos dizer, irmãos, que sim. Mas eu vou te mostrar um versículo. Não é para te assustar, amedrontar e não te deixar em pânico, mas eu vou mostrar um versículo para abrir os nossos olhos. Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 21. Veja só, buscamos conhecer Deus. Agora a questão, Deus me conhece? Deus sabe quem eu sou? Deus sabe, irmãos, quem nós somos? Olha o que Jesus fala, olha o que o Senhor diz nessa declaração aqui de Mateus 7, de número, o verso 21. Mateus 7, 21. Vamos ler? Nem todos os que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que Jesus disse, igreja? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, igreja. Deus conhece a todos? Conhece a palavra? Apartai-vos de mim, porque nunca os conheci. Queremos conhecer Deus? Sim. Procure, irmãos, faça de tudo para que Deus também te conheça. Para não chegar nesse dia e eu e você receber essa palavra dele
não te conheci. Não sei quem é você, não fez a minha vontade, não fez o que era para ser feito. Praticou pecado, a iniquidade, não andou no trilho. Misericórdia, irmãos. Diga comigo, Deus me livre. É ou não é verdade? Já pensou, irmão, chegar nesse grande dia e receber essa palavra? Nunca vos conheci. Veja que a gente, assim, irmãos, é claro que tem sim versículos, e eu vou mostrar pelo menos um ou dois versículos que Deus nos conhece. Mas olha só, Jesus falando claramente, nunca vos conheci. Que palavra é essa? Cuidado, irmãos, abra os olhos, veja a sua vida com Ele, não fique brincando, né, de servir a Deus, não fique brincando de ser crente, não fique brincando de, eu sou da igreja, para não chegar no dia, a grande surpresa. Nunca vos conheci. Irmãos, quem tem temor na palavra sabe do peso dessa declaração de Cristo. Quem tem temor, quem realmente tem o temor, a sensibilidade. Meu Deus, Jesus amado, ouvi isso de Deus, não te conheci. Por que, igreja? Porque praticais a iniquidade. Então, eu quero aqui mostrar para a igreja, irmãos, que a iniquidade, o pecado, andar fora da presença de Deus, faz com que o Senhor não nos conheça. Já ouvi, eu vou até buscar, mas eu já ouvi pessoas dizerem assim, Deus conhece os seus. Será que eu estou sendo esse dele? Porque, irmãos, a gente precisa de fato mesmo procurar a viver de acordo com a palavra. Porque, olha só, eu estou na igreja, eu me batizei, eu me esforcei, e aí eu vou ser salvo. Diga comigo assim, irmãos, a salvação não é por mérito, não é por esforço, não é porque você merece. Concorda com isso? Sim ou não? A salvação, irmãos, pelo que Paulo fala em Efésios 2, a salvação é pela graça, por intermédio da fé. Não é por mérito nosso, não é porque nós merecemos, a gente não merece coisa nenhuma da parte de Deus, assim, né, no sentido aí da salvação, a gente merece a salvação porque é pela graça, o amor imerecido, né, o favor imerecido. Então, assim, né, eu já falei outras vezes sobre a graça, mas só dizendo aqui, porque tem gente que fala assim, eu vou ser salvo porque eu estive na igreja, eu vou ser salvo porque eu fui pastor, fui obreiro, eu fui membro, eu fui fiel, fui dizimista. Irmãos, não é por causa disso que você vai ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Se estivermos de acordo com a palavra, se estivermos nele, aí sim nós teremos essa salvação. Então, fique bem claro que a salvação não é por mérito. A salvação é pela graça. Nós temos que ser conhecido por Deus. Nós temos que, irmãos, entender, Deus, eu quero te conhecer, mas Deus também, eu quero que o Senhor me conheça. Eu peguei 2 exemplos aqui, vou mostrar o primeiro. Lá em Êxodo 33, eu encontrei aqui, Êxodo 33, o verso de número 17. A partir do versículo 12, você vai ver, na minha Bíblia tem negrito aqui, não sei se a sua tem também.
Mas Moisés, ele faz um pedido, faz uma oração, ele roga a Deus para ver Deus. Moisés queria, irmãos, a presença de Deus, Moisés queria ver Deus. No versículo 17, está escrito assim: então, disse o Senhor para quem? A Moisés. Disse o Senhor a Moisés: farei isto também que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Agora a parte final. E te conheço por nome. Deus conhecia Moisés. E aí você vai ver, irmãos, a história de Moisés. Quem foi Moisés? O libertador, o grande homem de Deus. Moisés foi quem ele é, que a gente sabe pela história, os registros bíblicos, porque Deus conhecia Moisés. E olha que é o próprio Deus falando. Porque achaste graças aos meus olhos. Porque faz, né, a sua vida de acordo com o que eu peço, o que eu estou aqui direcionando. Então, achaste graça aos meus olhos. Você tem me agradado, Moisés. E além de me agradar, eu te conheço. E conheço pelo teu nome. Que lindo, hein, irmãos? Ser conhecido por Deus. Qual a maneira que, seguindo aqui, claro que não é uma regra exata, mas seguindo essa leitura aqui, qual é a maneira que Moisés era conhecido por Deus? Por agradar os olhos de Deus. Você vai ver em algumas palavras, aqui no Velho Testamento, fez mal aos olhos de Deus. Fez o que era imperfeito aos olhos de Deus. Isso é viver fora da vontade de Deus. Isso é andar na contramão de Deus. Mas achar graça aos olhos de Deus, irmãos, é andar com Deus, é conhecer Deus, é ter Deus, é estar na direção de Deus. Então Moisés era conhecido por Deus porque Moisés achava graça aos olhos de Deus. Moisés agradava a Deus. Você quer que Deus te conheça? Agrade a Deus. Faça, irmãos, a vontade de Deus. Às vezes as nossas vontades é o que tem sido prioridade na nossa vida. A gente tem que rever os valores aí de prioridade. Será que Deus é prioridade na sua vida ou as suas próprias vontades têm tomado o lugar de Deus? Então Moisés foi conhecido por Deus, por que, igreja? Porque Deus se agradava com ele. Os olhos de Deus brilhavam quando olhava para Moisés. Irmãos, vamos desejar isso também. Senhor, olha para mim, os teus olhos possam brilhar quando me vê, que o Senhor possa achar graças, ao te servir no meu dia a dia, no trabalho, em casa, na rua, na viagem, aonde for, Senhor, eu quero também agradar aos teus olhos, eu quero também fazer a tua vontade. Fazendo isso, o que vai acontecer, irmãos? Deus vai te conhecer. Amém, igreja? Então, seguindo aqui, Moisés foi conhecido por Deus, porque Moisés agradou a Deus. Quer que Deus te conheça? Agrade a Deus. Amém? Outra lição que eu marquei aqui, Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Vamos repetir a leitura? Quem não tem a Bíblia, leia na tela.
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus conhecia quem, igreja? Jeremias. Irmão, só abrindo um parênteses aqui. Olha só a importância de um feto na formação do ventre da mãe. E tem gente que ainda é a favor do aborto. A gente tem que, irmão, se posicionar a favor da Bíblia. Defender o que a Bíblia nos ensina. A gente não precisa brigar se é direita ou esquerda. A gente tem que defender a Bíblia, os princípios bíblicos. Né? Olha só, que desde o ventre tem gente que é escolhida por Deus. Desde o ventre é conhecida por Deus. Na formação de uma criança no ventre da mãe, Deus já dá a essa pessoa propósito. Deus já dá, irmãos, né, a essa criança, irmãos, né, vamos dizer assim, um futuro já pela frente para ser brilhante. E quantas pessoas aí lutando, né, para matar, para abortar, para fazer isso, aquilo. Eu não sei qual é a sua posição, mas, irmãos, defenda a palavra. Fique com os princípios bíblicos. Amém, igreja? É só uma observação aqui, né? Porque desde o ventre, o Senhor já conhecia Jeremias. Desde a formação, veja que Deus já tinha o propósito para Jeremias. O que eu quero dizer aqui para a igreja, irmãos, Deus, né, também, Ele tem propósito para nós. Vamos ler aqui agora o versículo todo? Eu li só a parte inicial, né? Mas, aqui no versículo de número 5. Antes eu te formaste no ventre e te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Olha que declaração poderosa de Deus. Te conheci, Jeremias. Irmãos, vamos buscar, fazer de tudo para que Deus também venha nos conhecer. Se lá em Moisés, eu mostrei para você o que fez com que Deus conhecesse Moisés, foi que ele agradou os olhos de Deus. Seguindo aqui, também não uma regra exata, mas seguindo a leitura. Qual é a maneira que a gente pode, irmãos, fazer com que Deus nos conheça? Nos santificando. Busque se santificar. Busque andar em santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor Deus. Irmãos, por mais que erramos, por mais que pecamos, por mais que falhamos, se coloque diante de Deus para Deus te purificar, te limpar, para que você possa andar em santidade. Sem santidade ninguém vai ver Deus. Então eu vejo que hoje eu e você, nos santificando, nos limpando em Deus, irmãos, Deus também vai nos conhecer. Se você quer que Deus te conheça, ande em santidade. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Essa é a palavra de hoje, irmãos. Vamos conhecer a Deus e vamos fazer de tudo para que Deus também nos conheça. Para não chegar naquele dia do juízo e receber aquela palavra, não vos conheci. Que a gente possa, irmãos, fazer de tudo para que a gente possa ouvir a outra parte, né? Vinde, bendito meu Pai. Né? Entre, né? Onde já está tudo preparado, né? Desde a formação. É esse lado que a gente quer entrar. Que a gente tem que, irmãos, né? Fazer de tudo para chegar lá
para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Primeiro vamos orar em cima da palavra que Deus nos deu. Eu acredito que em algum momento o Espírito Santo de